Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar sobre uma história que para muitos historiadores americanos não passa de uma lenda, mas para moradores, descendentes de antigos moradores de uma região lá em Illinois, essas pessoas afirmam que de lenda essa história não tem nada e que possivelmente o que aconteceu com Caroline Burns foi simplesmente retirado dos registros históricos porque ela teria sido acusada de bruxaria, o destino dela não foi nada bom e até hoje o túmulo dessa mulher é um dos locais mais visitados nos Estados Unidos e coisas estranhas parece que costumam acontecer no cemitério onde ela está enterrada. Vamos conferir melhor essa história? Então bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a história, um recado bem rapidinho para vocês. Se vocês gostam de histórias relacionadas a castelos assombrados ou nem tão assombrados assim, eu peço que conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Lá nós colocamos também alguns vídeos que estão aqui no Mistérios, mas tem outros materiais lá que nós não colocamos aqui, então segue lá que tá bem legal. Por volta de 1832, John Cutler desbrava a região localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Esse lugar passou a se chamar Cutler Settlement, porém, em 1854, 20 anos depois, a aldeia de Cutler foi renomeada para St. Omer. Em sua proeminência, cerca de 50 famílias habitavam a aldeia e uma dessas famílias era a família Burns, que foram um dos principais colonos de St. Omer. Os Burners se estabeleceram nessa região em 1834, justamente nas florestas profundas do meio-oeste. O patriarca da família se chamava Granville Burns, e em 1852 o Sr. Granville se casa com uma mulher chamada Sarah Ann Welk. O primeiro filho do casal se chamava Marcus e ele nasceu no ano de 1857. No final da década de 1870, o Marcus Burns se casa com uma linda jovem chamada Caroline Prater, que depois se tornou Caroline Burns, e é assim que ela é conhecida até os dias de hoje. Essa jovem, ela morava numa aldeia vizinha chamada Edgar. A primeira morte ocorrida na família Burns aconteceu no dia 20 de julho de 1877, quando a matriarca da família, a senhora Sarah Ann, faleceu por causas desconhecidas. É uma história muito antiga, não tem muitos relatos históricos falando sobre essa família, mas alguns historiadores locais garantem que sim, que eles existiram e que uma grande tragédia familiar aconteceu por mortes consecutivas. Quando a Sarah Ann morreu, muitas pessoas ficaram na dúvida o que teria acontecido. Algumas fofocas já teriam se espalhado na região porque ela era considerada uma mulher bastante ativa, saudável e simplesmente do nada ela teria amanhecido morta. Como é uma época também que a medicina não era muito avançada, ficava difícil saber o que realmente levou essa mulher à morte. Cerca de 4 anos depois, infelizmente, Marcus também morreu, só que foi em um acidente em uma ferraria onde ele possivelmente trabalhava, porque era uma aldeia muito pequena. Nesse período tinham apenas 50 famílias morando, não tinha praticamente nada ali referente a trabalho, muitas pessoas trabalhavam também com agricultura, mas existia uma agência de correios na cidade e também existia essa ferraria e o Marcos trabalhava lá. Eu não consegui descobrir qual foi o acidente que ocasionou a morte dele, mas pelos relatos falam que foi um acidente extremamente grave que teria machucado bastante ele fisicamente. Marcos faleceu em dezembro de 1881, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. 2 meses depois, Caroline Burns também falece aos 23 anos, deixando órfãos 2 filhos pequenos que ficaram sob o cuidado do avô paterno, ou seja, do pai do Marcos, que era o Sr. Granville.
Com essa sucessão de mortes na família, os vizinhos já começaram a acreditar que aquela família tinha algo de diferente, que possivelmente essas mortes estavam relacionadas ao sobrenatural, principalmente algum tipo de bruxaria. Nós estamos falando de meados ali do século XIX, lá nos Estados Unidos, onde a crença em bruxas também era muito grande. Isso não era coisa que acontecia só na Inglaterra, Irlanda, Escócia, mas nos Estados Unidos também há muitos casos de mulheres que foram condenadas por bruxaria num julgamento totalmente inválido. Agora nós vamos chegar numa parte da história que muita gente fala que é lenda, mas outras pessoas falam que não, que é uma história verdadeira, que claro, com o decorrer do tempo, possivelmente mudou alguma coisa da versão original. Então, alguns historiadores batem na tecla que isso tudo é lenda, tá, gente? Mas pessoas que moram próximas dessa antiga aldeia de Saint Omer, elas garantem que os seus avós, bisavós, tataravós contavam que Caroline Burns realmente faleceu após um julgamento feito na própria aldeia e que não existem registros históricos justamente por ter sido uma coisa totalmente absurda e ilegal. A Caroline Burns, ela faleceu depois da sogra dela e depois do esposo, deixando seus filhos então sob os cuidados do sogro dela. Então, a princípio, ela foi enterrada na mesma sepultura onde o Marcos e a senhora Sarah também estavam enterrados. Só que, pelo que a história conta, essa sepultura onde eles foram enterrados inicialmente era algo muito simples. A lápide era muito pequena porque eles eram pobres. Então, eles não tinham condições de fazer a escultura que existe hoje, que é a lápide, aonde representa o local de descanso da Sarah e do Marcos. E um detalhe, o nome da senhora Sarah não está escrito nessa lápide e o senhor Grenville também não. Só que muita gente acredita que eles teriam sido enterrados ali, sim, a senhora Sarah teria sido enterrada ali, só que com o decorrer do tempo, após esse suposto julgamento da Caroline, o corpo da senhora Sarah teria sido retirado de lá, ficando somente o Marcos, e vocês vão entender por que isso talvez tenha acontecido. Como a lápide desse túmulo é muito diferente das demais, a curiosidade em cima da vida e da morte dessa família aumenta ainda mais, e por isso o cemitério de Saint Omer é visitado por milhares de pessoas todos os anos, inclusive para fazer rituais de magia justamente no túmulo de Caroline Burns. Algumas histórias locais afirmam que Caroline Burns não morreu por pneumonia como se acredita, mas sim que ela foi julgada como uma bruxa e morta por conta disso. Porém, esse julgamento aconteceu na própria aldeia em que ela morava e os juízes desse caso foram os próprios moradores. A Caroline, naquele tempo, ela fazia o que muitas mulheres também faziam e até hoje ainda fazem, que é mexer com ervas, pessoal. Então, ela trabalhava bastante com chás, com poções, ela fazia também algumas comidas usando bastante tipo de ervas diferenciadas daquela região, e isso era uma coisa que não era tão incomum, mas para os olhos daqueles que eram extremamente supersticiosos, isso já era um sinal que ela possivelmente era uma bruxa. Somando-se então ao fato das mortes consecutivas da família dela, muita gente começou a olhar torto para essa mulher assim que o esposo dela faleceu. Como ela era considerada uma mulher extremamente bonita, ela também chamava a atenção de muitos homens da aldeia, mesmo sendo uma mulher casada, e até onde se sabe ela era fiel ao esposo dela, não teve nenhum caso envolvendo adultério referente a Caroline Burns, mas ela sim, parece que chamava bastante atenção, e isso também teria deixado muitas mulheres daquela aldeia com uma extrema inveja dessa mulher. A fofoca se espalhou, muitas mulheres estavam incomodadas porque parece que tinha alguns homens casados ali que realmente estavam bastante interessados nessa mulher, principalmente depois que ela ficou viúva. Essa fofoca que ela possivelmente era uma bruxa teria se espalhado na aldeia, e então um grande julgamento foi armado. O Sr. Grenville, que era o sogro da Caroline, tentou intervir, mas ele também não pôde fazer muita coisa. Tinha os netos também para cuidar, porque ficou na responsabilidade dele. A Caroline já teria pedido isso para ele quando ela descobriu que ela já estava participando de um julgamento e que esse julgamento provavelmente levaria ela à morte. Enfim, pessoal, esse julgamento acabou acontecendo em uma noite no meio da floresta, próximo da casa onde ela residia. Esse julgamento foi muito rápido, logo depois ela já teria sido condenada à forca. Pelo que a história conta, as histórias locais, tá?
contam é que foi feito um cadafalso bastante improvisado, que as mulheres daquela aldeia estavam totalmente enlouquecidas, que muitos homens ali também não concordavam com o que estava acontecendo. E o senhor Grenville, como eu falei para vocês, não pôde fazer nada, ficou focado nos cuidados com os 2 netos, porque a Caroline, ela tinha uma menina muito pequena ainda, praticamente uma recém-nascida, tá? Que ela tinha dado à luz há pouco tempo ainda, e ela tinha um filho também. Não se sabe se era um menino ou uma menina, mas a diferença de idade deles era bem pequena. Foi montado esse cadafalso, ela foi enforcada e o corpo dela teria ficado pendurado ali para que no dia seguinte, então, os juízes da cidade fizessem uma reunião e decidissem o que seria feito com o corpo dessa mulher. O senhor Grenville não pôde nem ao menos retirá-la de lá, ela ficou pendurada a noite toda, e é aí que entra uma situação bastante complicada nessa história, porque talvez esse enforcamento não tenha sido feito da forma correta. Como ela era considerada uma bruxa, as pessoas também ficaram com medo de ficar ali muito tempo logo após o cadafalso abrir e ela cair. Então o que aconteceu? No dia seguinte, quando eles decidiram enterrar o corpo dessa mulher, eles perceberam que lá na forca não havia corpo nenhum. Eles foram procurar então o Sr. Grenville para ver se ele tinha retirado o corpo de lá, mas ele não retirou. Parece que esse homem também passou por maus bocados, sendo interrogados por pessoas totalmente ensandecidas, mas ele disse que realmente ele não sabia o que tinha acontecido. Aí mesmo, pessoal, é que a história dela ser uma bruxa teria vazado e moradores de aldeias vizinhas também teriam sido chamados para participar de uma grande busca. E o que aconteceu? Essa mulher, ela foi encontrada com vida próxima de um riacho local. Ela foi capturada, sofreu bastante na mão desses inquisidores e ela teve um destino ainda mais cruel. Após esse ocorrido, Caroline Burns foi considerada realmente uma bruxa, até mesmo por quem não acreditava nessa história. Com isso, os moradores decidiram a enterrar viva, e é aí que essa lápide que vamos ver na foto possivelmente foi mandada fazer, e acredita-se que a primeira lápide, como eu falei para vocês, era bem mais simples, e daí sim, com essa morte da Catherine, que na verdade foi uma morte muito lenta, ela teria sido enterrada viva, essa lápide já teria sido trocada logo em seguida, e quem mandou fazer essa escultura foram os próprios moradores que a teriam condenado à morte. O que tem de tão diferente nessa lápide? Como vocês podem ver na fotografia, ela tem uma bola, né, que muitos acreditam que representa uma bola de cristal, e ela está em cima de uma fogueira. É uma lápide muito diferente, não tem nada a ver com as outras lápides que estão no cemitério. Ela tem também gravado nessa esfera o nome do Marcos e o nome da Caroline Burns. Só que, como vocês podem perceber, tem algumas coisas muito peculiares nessa lápide, tá? Principalmente a data de morte da Caroline Burns. A data de morte dela está gravada como sendo 31 de fevereiro de 1882. E 31 de fevereiro, obviamente, é uma data que não existe. Por que muita gente fala que essa data foi colocada no túmulo dela? Porque acredita-se, pelo menos naquela época, lá naquela região, era mencionado dessa forma. Eu não sei se em todas as histórias envolvendo uma possível bruxa isso acontece, mas ali parece que funcionava assim. Eles colocaram essa data, tá? E tem outros túmulos também nos Estados Unidos que também tem essa data em locais onde possíveis bruxas foram enterradas. Essa data é colocada porque eles acreditam que todo ano, no aniversário de morte dessa bruxa, o espírito dela sai para fazer alguns rituais e também para fazer ou para tentar fazer alguma coisa contra aquelas pessoas que a prejudicaram quando ela estava viva. Se a data de morte não existe, o espírito dessa bruxa então ficaria totalmente perdido e também impossibilitado de sair do seu túmulo. Uma outra coisa também que é muito diferenciada desse túmulo da Caroline Burns é a posição em que ele está. Todas as lápides lá é um cemitério católico, então todas as lápides estão viradas com os pés, né, das pessoas, digamos assim, com os pés dos mortos virados para o leste. O da Caroline Burns está virado para o norte, e esse também seria um outro sinal que possivelmente ela morreu sendo acusada de bruxaria.
Os filhos de Caroline e Marcus Burns sentiriam novamente a dor da perda, pois no dia 2 de março de 1882, poucos meses após a morte do seu filho e da sua nora, Granville também falece por causas desconhecidas. Seus netos são enviados para a casa de alguns parentes que não moravam naquela região. Um dos filhos de Caroline era uma menina que nasceu no dia 9 de agosto de 1881 e ela se chamava Minnie Oliver. A Minnie, ela cresceu e se casou com um homem chamado Charles William Kearns. Ela morreu em 1971 aos 89 anos de idade. Já o destino do seu irmão ou da sua irmã é totalmente desconhecido, então acredito que essa criança não tenha sobrevivido. A morte do Sr. Granville também aparentemente foi causada por causas naturais, mas foi algo muito questionado na época e até hoje algumas pessoas acreditam que o destino desse homem também não tenha sido nada bom, porque muitos acreditam que ele morreu por uma profunda depressão, por ter visto tudo o que aconteceu com a nora dele, que era uma pessoa que aparentemente ele gostava bastante também. Então tem pessoas que acreditam que ele tenha morrido por algum ataque cardíaco, por causa da situação toda que envolveu a morte dela, que foi muito triste. Ele ficou impossibilitado totalmente de ajudá-la, ou então ele pagaria com a própria vida, e ele tinha os 2 netos dele para cuidar. Foi uma situação muito difícil para esse homem também. Já outras histórias acreditam que ele também foi relacionado com bruxaria e que ele também teria tido um final tão triste quanto da sua nora, mas isso talvez a gente nunca vai saber. Alguns anos depois, no final da década de 1880, a comunidade já não existia mais e há quem diga que após a morte da família Burns, esse lugar simplesmente morreu. Dizem que até o vento havia abandonado aquela região e que o ar era parado e pesado e que ainda é assim até os dias de hoje. A pequena aldeia foi abandonada, pois os poucos moradores que ainda moravam lá, pois a maioria deles morreu logo após a morte de Caroline Burns, cerca de 6 famílias restantes foram embora para a aldeia vizinha de Eastmore. Essa mudança ocorreu devido à construção de uma nova linha de trem e seus moradores se mudaram em busca de melhores oportunidades econômicas. Porém, os moradores mais antigos falam que, na verdade, esse abandono que ocorreu lá na aldeia não foi por causa da linha de trem, e sim porque a cidade, a pequena aldeia, é considerada amaldiçoada após a morte de Caroline. Os poucos moradores que saíram da aldeia foram enterrados em outros cemitérios, mas a maioria dos habitantes, inclusive Caroline Burns e sua família, estão enterrados no misterioso cemitério de St. Omer, e dizem que coisas estranhas acontecem por todo o cemitério, que essas coisas estranhas já teriam acontecido logo após o sepultamento dela, que foi um sepultamento muito diferente, porque segundo a história conta, ela morreu, de uma forma muito, muito triste mesmo, sendo enterrada viva, demorando ali horas para que ela pudesse realmente estar morta. Algumas pessoas afirmam que as fotografias de filmes tiradas do túmulo de Caroline Burns não se desenvolvem, apenas fotografias digitais. Nas fontes que eu pesquisei menciona que até mesmo alguns fotógrafos que trabalharam já para filmes bem importantes de Hollywood fizeram esse teste levando uma máquina fotográfica daquele modelo mais antigo, aonde ainda era revelada a fotografia por negativo, e dizem que nenhuma foto que é tirada desse túmulo ela sai da forma que ela deveria sair, ou ela aparece borrada, ou ela queima, ou aparece uma mancha branca, uma mancha preta. Eu não consegui nenhuma fotografia para mostrar aqui para vocês, mas nas fontes falam que realmente isso acontece, diferente das fotografias digitais. Essa lápide da Caroline Burns, ela também tem algo muito diferente, porque tem visitantes que conseguem visitar esse local à noite para tentar captar algum tipo de comunicação com alguma entidade, e eles falam que esse túmulo, em alguns momentos da madrugada, ele costuma brilhar, como se realmente existisse uma fogueira atrás dele, lembrando que ele tem o desenho, o formato de uma fogueira com uma bola em cima. Só que essas pessoas também não conseguiram registrar esse tipo de fenômeno. Eles falam
que quando eles vão pegar o material para tirar uma fotografia, que simplesmente esse fenômeno acaba encerrando por si próprio, mas várias pessoas falam que realmente esse tipo de coisa acontece, que é somente na lápide de Caroline Burns. A esfera que se encontra na lápide, ela também é vista como um possível portal para algum tipo de ritual, porque muitas pessoas conseguiram entrar lá hoje. Pelo que eu entendi da história, tem uma segurança um pouco maior justamente por causa desse tipo de ritual. Já tentaram vandalizar também o túmulo dela, mas não conseguiram. Só que é encontrado desenhos de cruz invertida, desenhados, raspado nessa esfera. Velas de todas as cores também são encontradas ali e outros tipos de objetos que são associados também a rituais pagãos. Então é um local que com certeza guarda muita energia, não só por causa da Caroline, mas por causa desses rituais que eles costumavam e ainda costumam em certos momentos fazer justamente no túmulo dela. Várias orbes já foram captadas em fotografias digitais e até mesmo vistas a olho nu. Sombras, sensações de presença, quedas de temperatura e sons de passos são escutados como se alguém estivesse andando no gramado do cemitério, mas ao verificar se tem alguém ali próximo, não existe ninguém. É um dos relatos que é mais mencionado a respeito desse cemitério, tá? Porque dizem que todo o local realmente tem uma atmosfera muito estranha, não é somente no túmulo da Caroline Burns, mas muitas pessoas falam que não dá para parar ali muito tempo. E algumas pessoas também falam que não sentiram nada, tá, gente? Mas quem é mais sensível nessa parte fala que o que mais perturba nesse lugar é a sensação do ar estar parado, como se eles estivessem dentro de uma bolha, porque justamente ali parece que não venta, é bem pouco mesmo, é um ar pesado, um ar quente parado. E nas outras regiões ali daquela localidade isso não acontece, isso foi confirmado por várias pessoas. E outro ponto também que perturba bastante é justamente essa sensação, esse barulho de escutar que tem alguém caminhando pela grama, por cima de folhas secas, mas as pessoas olham para um lado e para o outro e não tem ninguém, mas elas não conseguem se concentrar muito tempo, porque elas estão a todo momento olhando para o lado, porque a certeza que tem alguém ali caminhando ao redor deles é muito grande. Tem alguém provavelmente, mas não visível. Oferendas na forma de flores ou moedas fazem aparições regulares no túmulo, e o pequeno cemitério encontrou seu caminho em livros publicados nacionalmente e também em jornais locais. Hoje esse local ele tem um turismo muito grande justamente por causa desse cemitério. O túmulo da Caroline, ele não fica muito longe de um outro local também considerado bastante assombrado, que tem uma energia muito negativa também. É um local chamado Ponte Hermética. Justamente nessa ponte aconteceu um assassinato considerado bastante macabro. Eu não me aprofundei nesse crime, tá, gente? Mas eu vou pesquisar um pouco mais a fundo para tentar entender o que aconteceu ali. Mas as pessoas falam que é um assunto que elas não gostam nem de tocar, porque realmente teria acontecido algo ali muito, muito grave, muito cruel também, isso na década de 1980. Nessa ponte, alguns estudiosos também, meteorologistas, já estiveram ali para tentar tirar essa história limpa, porque muita gente fala que ali não existe nenhuma corrente de ar, que quando venta bastante naquela região, tanto no cemitério também não pega, quanto também nessa ponte hermética, e alguns desses profissionais foram lá e realmente ficaram sem nenhum tipo de resposta, porque eles não sabem dizer por que justamente naquela ponte simplesmente não venta. Eu não tenho como garantir que isso é verdade, porque eu não conheço esse local, mas são várias fontes que falam que realmente é um lugar com uma energia muito estranha. E é justamente nessa ponte que a figura de uma mulher com roupas antigas é vista vagando. Então essa mulher também é associada a Caroline Burns, não tem nenhum retrato dela para que a gente possa saber como é que ela realmente era, mas apenas dizem que ela era uma mulher extremamente bonita e que esse também teria sido um dos pecados dela. Algumas pessoas também falam que quando eles passam perto dessa ponte, eles sentem puxões na roupa, como se alguém estivesse puxando a camisa deles para trás, ou como se alguém estivesse empurrando essas pessoas também. Então é um local que muitos pesquisadores vão lá para tentar a comunicação com algum tipo de entidade, mas alguns deles também não conseguiram aguentar a sensação ruim que passaram por lá e resolveram abandonar qualquer tipo de estudo. Para alguns historiadores, 31 de fevereiro provavelmente foi apenas um erro de escrita muito caro para consertar,
sem mencionar que não havia mais ninguém na família Burns para corrigir o erro e que essa escultura poderia significar algum símbolo de prosperidade, já que tinha o fogo. Mas por que esse túmulo é o único que está virado para o norte? Essa também é uma grande pergunta. Os enterros cristãos típicos, principalmente dessa época, eles pediam que os pés dos mortos ficassem sempre voltados para o leste. É provável, porém, que o vandalismo tenha causado isso. A sepultura foi encontrada derrubada algumas vezes e é possível que nem sempre tenha sido recuada na direção correta. Só que isso, gente, são opiniões de historiadores bastante céticos, tá? Pode ser verdade também a teoria deles. Só que as pessoas que trabalham lá no cemitério garantem que não, que essa sepultura sempre esteve virada para o norte, que sempre que eles encontraram ela derrubada, eles trataram de colocá-la no mesmo local, que isso já é uma orientação bastante antiga que o cemitério tem, porque esse cemitério, gente, ele já é, imagina, de 1800 e pouco. Então já é uma tradição dessas pessoas, parece que isso está registrado lá, que essa esfera sempre tem que estar voltada para o norte. Uma das pessoas que acredita realmente que Caroline Burns tenha sido acusada de bruxaria é uma moradora local chamada Mary Kelly. Em 2003, essa mulher, na época uma estudante do Lakeland College, ela disse o seguinte a um político famoso da região, abre aspas, eles tentaram matar Caroline enforcando-a, mas isso não a matou. Então, eles a enterraram viva. Quando voltaram para ver se ela estava morta, disseram que ela tinha ido embora. É por isso que as pessoas dizem que ela era uma bruxa. Quando essa mulher deu esse relato para um político da região, eu não sei que cargo ele possuía, mas na fonte cita que ele era um político bem conhecido na região. Essa mulher teria falado de uma forma muito estranha, como se ela estivesse olhando para o nada, como se ela estivesse em uma espécie de transe. Ela não falou mais nada depois disso, também não comentou muita coisa, como que ela sabia daquele tipo de coisa. Claro que é uma situação que ronda ali a região, todo mundo fala essa história, mas a forma como essa mulher teria comentado isso deixou esse político bastante intrigado. Ele sentiu que ela não estava nela, mas que ela estava falando através de uma outra pessoa ou lendo alguma coisa que ele não poderia ver. Então, muitas pessoas acreditam que ela tenha sido uma médium e que ela soube dessa história por causa de alguma informação que ela recebeu de algum espírito. Então, assim, gente, é uma história bastante antiga, tem pouquíssimos relatos históricos falando isso, mas alguns historiadores também admitem que há certas lacunas referente à morte de Caroline e da sua família, que no fundo eles também não sabem, não dão 100% de certeza porque que no túmulo dela está gravada essa data de 31 de fevereiro e, coincidência ou não, túmulos de outras mulheres acusadas de bruxaria também têm a mesma data gravada. Então, uma coisa é fato, provavelmente ela foi sim acusada de bruxaria e acredito eu que ela tenha tido uma morte compatível com aquelas que eram aplicadas em mulheres que recebiam esse tipo de acusação, principalmente se elas fossem bonitas, viúvas e se elas mexessem também com ervas, né? Então é uma coisa que a gente sabe que infelizmente aconteceu na história mundial e esse cemitério já é visitado há muito tempo por várias pessoas e todo ano eles recebem muitos pesquisadores paranormais para tentar captar alguma coisa ali e é fato, o ar naquele local é diferente, a atmosfera é diferente, é como se eles estivessem realmente parados em algum local fora dessa dimensão, é essa sensação que as pessoas falam, fora barulhos, ruídos, sombras, tudo aquilo que envolve o sobrenatural também é presente nesse local. Eu quero que vocês deixem aqui para mim o que vocês acharam dessa história da Caroline. Será que realmente ela era uma bruxa? Ela era apenas uma mulher bonita? O que aconteceu com o Sr. Granville? Porque até hoje o destino dos corpos dele e da senhora Sarah são totalmente desconhecidos, tá bom, pessoal? Deixa o like pra mim se gostaram do vídeo, compartilha também, se inscreve no canal, se puder também se tornem membros, porque isso é muito importante pra nós também, tá bom? Sigam a gente pelo Facebook, @Mistérios do Tempo Oficial, por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo, e também coloco pra vocês algumas postagens escritas pro pessoal que gosta mais de leitura e também com algumas fotografias a mais, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.